Pessoal, hoje o Ação Nacional saiu dos estúdios da Rede Século XXI porque nós vamos conversar com uma coach. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? O que é o coaching? Que treinamento é esse? Que benefícios traz para a nossa vida? Esse é o assunto do programa de hoje. E aqui comigo eu recebo a Nadir Paz, uma coach, uma master coach. Bem-vinda, Nadir. Obrigada, Simone. Obrigada pelo convite de conversar aqui com vocês. Tenho o maior prazer de falar sobre coaching. Venho trabalhando desde 2010 com essa metodologia. Para começar a nossa conversa, de um tempo para cá, no Brasil pelo menos, a gente vem escutando com muita frequência essa questão do coaching. Tal pessoa fez um coach, ou o coaching, ou tal pessoa é coach. O que é essa função? Eu acho que primeiramente seria bacana então explicar, né, para o público o que é coaching. Coaching é uma metodologia, um processo de aprendizagem e de autoconhecimento, e nessa aprendizagem você pode desenvolver competências comportamentais, emocionais e até espirituais, sempre voltado a um objetivo planejado. Porque você tem uma demanda onde você está, que você não está plenamente satisfeito, e essas questões podem ser em vários aspectos da vida, e aí você, entendendo esse momento que você está vendo que não está satisfazendo, você alinha onde você quer chegar. E dentro desse processo que chama coaching, que é o processo, nós vamos trabalhar o autoconhecimento, uma reflexão para uma atitude diferente, para um fazer diferente, para chegar também num lugar diferente. Num objetivo. Então está aqui na nossa tela, gente, a palavra coaching, para a gente diferenciar, porque são termos bem diferentes. Isso. Agora, o que é o profissional, o coach? Isso. É o profissional especializado, tem uma formação específica, uma certificação internacional para dar essa habilidade, para que ele possa então atender e ajudar as pessoas a se autoconhecerem e a serem mais felizes, a serem muito mais realizadas, conquistando seus objetivos. Então a gente pode chamar, Nadir, o coach de um treinador? A gente pode usar esse termo? Pode, se traduzir ao pé da letra, ele é treinador, mas é muito mais do que isso, porque o coach ele treina de tabela, mas não é só isso, mais do que treinar e ensinar, ele leva o coach, que é o cliente, a acessar os seus recursos internos, a se apoderar das suas crenças poderosas, porque o pressuposto, diria que o zero do coach é que todos os recursos para todas as nossas questões, ou para resolver todos os nossos problemas, estão dentro da gente. É que a gente se afasta e crenças limitantes nos puxa para não acreditar que você tem esses recursos para chegar lá. Entendi. Entendeu? E aí, essa pessoa que faz o coaching, como é que é o nome dela e que predisposição essa pessoa tem que ter para participar desse processo? Então, o coach é o profissional, explicando para o público, o coach, que é o coaching, seria o processo, e o coach é o cliente. E a predisposição, todas as pessoas que querem se autoconhecer, o coach é bacana porque assim, você pode estar ruim, numa situação muito difícil mesmo, com uma dor, vem buscar sair dessa dor. Ou você está bem e quer dar um up, quer ir além, também o coach ajuda. Eu, por exemplo, tive cliente que veio buscar o coach, ele era um gestor e ele queria para um nível acima. Estava buscando crescer então na profissão. Ele está bem e vem buscar um nível acima, ter um nível, desenvolver competências comportamentais e de liderança para assumir uma nova posição, ainda no nível acima. E outras pessoas que podem vir numa questão de vida pessoal, numa dor ou numa adversidade, num momento difícil da vida, vem buscar autoconhecimento e uma conexão com os recursos para sair dessa adversidade, por exemplo. E como é que nasceu esse processo, essa metodologia? Não é uma metodologia brasileira, lógico, a gente já compreendeu até pelos termos, mas assim, a partir de que pressuposto, de que situação nasceu o coaching? Então, o coaching, ele chegou no Brasil, podemos dizer que há uns 15 anos, embora nos últimos 5 é que deu esse boom mesmo, né? Assim, muitas pessoas interessadas a fazer e está sendo bastante divulgado. Mas ele surgiu nos Estados Unidos e na Europa há mais de 30 anos. Já é um pouco antigo, né? Isso. E são duas metodologias, talvez, pela característica do povo mesmo. Então, o coach americano, ele é muito mais cartesiano, mais linear, mais comportamentalista, assim, muito focado no resultado. Já o coaching, com uma abordagem mais europeia, ele é mais humanista
E embora coach não é terapia, mas o coach europeu, ele aceita resultados terapêuticos. Então a gente pode dizer, quando você fala desse americano e desse europeu, a gente pode falar que existem duas metodologias diferentes? Isso, existe. Por exemplo, o coach americano, ele não aceita entrar na seara da emocional. Sempre que entra numa questão emocional, eles são dirigidos para psicólogos. Já o coach, numa linha mais europeia, nós trabalhamos também com questões emocionais, porque aceita resultado terapêutico. Qual que é a diferença de coach e de terapia? Talvez isso possa ajudar o público a entender. Exato. Então, por que coach não é terapia? Coach não é terapia porque a terapia, de um modo geral, a convencional, ela trabalha questões de traumas, da infância, coisas mais do passado. E foca bastante tempo lá. O coach, ele é do presente para o futuro. Toda a literatura de coach que a gente leva é do presente para o futuro. Só que quem somos nós no presente? Nós não somos uma interpretação do passado? Não é uma carga também do passado, né? Só que assim, se a gente for ficar só trabalhando o passado, isso já é cargo da terapia, ficar mais olhando, embora tenha, isso eu digo a terapia convencional, porque eu também sou psicóloga de formação, embora não seja, nunca atuei como psicóloga clínica. Mas assim, ele cuida mais de olhar o trauma, é o trabalho dele, de olhar, traz para o presente. Uma terapia mais, a cognitiva, ela trabalha muito parecido com o coach, ela trabalha também com tarefas, mas na convencional trabalha muito questões do passado, até da infância, por isso ela é mais demorada lá, ela foca muito lá. Mas assim, Nadir, de repente alguém que está nos assistindo desperta o interesse de procurar essa formação. Necessariamente, se a pessoa optar por uma formação mais humanística, que é essa europeia, ela tem que ter formação em psicologia? Não necessariamente. Então, e aí, assim, para dizer, aí vieram algumas escolas criadas no Brasil, algumas muito fiel ao método americano, e a escola que eu me formei, ela criou um método específico nacional, mas ela tem assim uma influência muito maior da europeia, até porque o brasileiro, até por ter muitos europeus, ele se alinhou, ele se interessou e muito mais por essa linha mais americana, que é mais humanista, onde tem mais pessoas da área de humanas, mais pessoas de RH, mais psicólogos. Então, eu acho que o brasileiro se identificou muito mais. Então, a escola que eu me formei é o Instituto IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Hoje, eu diria para você que é a maior e melhor escola de coaching do Brasil, embora tenha tantas outras muito boas. E eu também estou lá, realmente eu gosto, eu sou apaixonada, me identifiquei tanto que hoje eu sou uma das treinadoras, eu dou formação de coaching pelo Brasil. E é uma formação que no mínimo de 8 dias, modulares ou intensiva de 7. Isso. Então, embora seja mais humanística, embora use ferramentas, uma pessoa que tem uma formação numa área mais humanística tem condições de fazer sem ser o psicólogo. Porque eu penso assim, Nadir, vamos supor que a pessoa tenha um cliente e de repente começam a surgir questões emocionais que requer uma atenção maior. Como que esse coach dá conta de resolver isso? Na nossa abordagem, a gente faz um trabalho primeiro no self. Aliás, essa metodologia foi criada pelo IBC, que é o instituto onde eu me formei, que é o self-coach. O nosso pressuposto para você ser o melhor coach, que é o profissional, você precisa acessar a melhor pessoa. Então, a gente faz um trabalho muito grande no self-coach. A gente faz um trabalho muito profundo de identidade, de autoconhecimento, muito profundo nesse coach, esse profissional que vai se tornar coach, formando pela nossa escola, pelo IBC. Tá? Então essa pessoa já vai ter condições de olhar mais para isso. E aliás, a estatística que a gente tem de profissionais atuando hoje com coaching no Brasil, a maioria são formados pela nossa escola. Eles saem assim, muito capacitados, muito prontos já para trabalhar. E pode ser psicólogo, pode ser pedagogo, educadores, engenheiros, médicos, dentistas, tem de todas, jornalistas. Olha então aí. O pessoal de humanas, de comunicação se dão super bem, mas de exatas, de engenharia, tem muitas pessoas que também procuram. Porque assim, pessoas que querem, gostam de ajudar, encontram uma metodologia que pode fazer isso, é uma mão na roda, né? Se dão super bem. Agora, o coaching, é uma série de técnicas, né? De ferramentas. Como é que o coaching foi aperfeiçoando ao longo dos anos? Porque eu acredito que
vocês precisam de casos concretos, de situações, de vidas, Sim. de pessoas, para vocês testarem se essas ferramentas são válidas ou não. Como é que vocês foram tendo certeza de que é válido aplicar esse tipo de método? Sim, então a metodologia dentro do processo de coaching, a gente tem ferramentas da psicologia positiva, que é a área contemporânea da psicologia cognitiva, da neurociência, da filosofia, da administração, até física quântica. Quando a gente está aqui, tem duas pessoas, o meu coach e o coach, tem uma energia aqui, né? Nós somos energia. Sim. Então podemos falar que é um mix de várias ciências, por isso que potencializa o processo. Tá? E como ele vem sendo estudado, resultados, tem uma americana chamada Vicky Brock, doutora Vicky. Ela foi a primeira doutora a ter uma tese de coaching, ela traz toda a história, raízes do coaching. Então toda a história, resultados, como ela começou. Então ela começou nos Estados Unidos, foi para as universidades, depois começou pessoalmente, depois universidade, enfim. Então hoje já é uma metodologia testada, aprovada, já chega no Brasil com resultados tremendamente aprovados fora do Brasil. E aqui a gente tem muitos cases. Eu pessoalmente já atendi várias pessoas para questões profissionais e questões pessoais. E com resultados, eu tenho lá depoimentos no site. Hoje eu dou formação pelo Brasil todo, então pessoas que fazem a formação com a gente e que muda a vida. Eu, por exemplo, sou um case de coaching. Eu vou deixar a Nadir contar a história dela, que certamente é uma história muito bonita, mas a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já.